Vamos então nesse vídeo desmistificar o que é essa janela e por que eu não opero o gráfico, né? Primeiro eu já começo comentando que assim, ó, embora o gráfico não apareça para vocês, sim, eu opero o gráfico. Eu tenho uma outra tela, como eu já comentei num outro vídeo, né? Porém a tela que aparece é a famosa e querida por muitas e odiada por outros, que é a famosa as janelas do tape reading, ou leitura de fluxo. Mas já iniciando, né, na desmistificação das janelas da esquerda para a direita, então nós começamos pelo Volume at Price. Esse Volume at Price, o que ele me mostra? Esse número que está com esse círculo, assim, né, está marcado em amarelo, ele é o preço que está sendo executado no momento, né, 4974,50. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui o replay para ver se isso aqui vai um pouquinho mais rápido para ficar mais dinâmico, tá? Mas aqui o circulado em amarelo, como eu falei agora há pouco, é o preço que está sendo executado no momento. Dá para perceber aqui no Times in Trades também que eu deixo essa marcação vermelha. Essa aqui é uma zona de acumulação dentro desse gráfico de 60 minutos, tá? No caso aqui está 60 minutos. Eu posso alterar para 15 minutos, por exemplo. Eu posso colocar 2 horas, né? Enfim, eu posso alterar qual faixa de preço, em qual tempo eu quero analisar, né? Então ele aqui vai me mostrar. Nessas zonas vermelhas são as faixas de acumulação. Temos logo aqui à direita o número de contratos, né? O volume de contratos por faixa de preço. Obviamente ele vai atualizando, né? E mais aqui à direita, nesse pequeno gráfico, né, digamos assim, temos as agressões. Essa barra verde são as agressões compradoras. E aqui à esquerda, a barra vermelha, agressões vendedoras. Ele basicamente me diz isso e a partir dessas informações eu consigo traçar pontos de saída, pontos de entrada, suportes, resistências. Ele é bem amplo e consegue me dar muitas informações, né? Logo aqui abaixo nós temos de cima para baixo os DIs, né? DIs de 25, que seriam os vencimentos deles, né? DIs são depósitos interbancários. Eles têm a função, eles tendem a influenciar no dólar. Se eles eles mostram de certa forma o risco fiscal do país. Se o país, por exemplo, está prestes a eleger, por exemplo, um novo presidente, alguma coisa assim, eleições, né? Pensando em eleições, e existe algum risco que o mercado vê em determinado candidato, esses DIs, por exemplo, tendem a ficar vermelhos, né? Que é um risco fiscal, um risco do país. E eles tendem a, se tiverem negativos, influenciar o dólar para baixo, enfraquecendo o dólar. Basicamente é isso. Logo abaixo eu tenho uma indicação do índice futuro, né, a B3, basicamente. Dow Index, que é o DXY. Dólar BR, que é o dólar real. E logo abaixo, dólar peso mexicano. Eu gosto de utilizar o dólar peso mexicano porque geralmente os investidores, num cenário internacional, digamos assim, a nossa moeda ela se compara ou ela é vista como semelhante ao peso mexicano. Então isso aqui também me ajuda, por exemplo, a ver se tem alguma distorção entre o dólar BR, o dólar real, e o dólar peso mexicano. Passando para essa segunda janela, da esquerda para a direita, nós temos o Times in Trades, tá? Abaixo também é Times in Trades, mas daqui a pouco eu chego nele. Aqui em cima, então, Times in Trades, com o book, como se fosse, acho que o termo é esse, né? Seria um book aberto. São todas as ordens que são executadas, elas vão aparecer aqui para mim. Elas, desde os 5, né? Porque o dólar cheio, né? Ele é executado de 5 em 5, né?
Esse aqui desde os 5, acho que dá para reduzir um pouquinho aqui a velocidade para ver se... Isso. Aí assim, desde os 5 contratos, que seria o equivalente a 1, né? Esses 5 contratos, geralmente, é executado por robôs, né? O mercado, ele é predominantemente operado por robôs, por algoritmos. Então a gente consegue perceber que esses 5 contratos, 5, 10, 15, 5, né, 10, 10, 5, isso aqui é tudo robô, né? Tudo robô operando. São os HFTs, né? São os robôs de alta frequência. Eles ficam comprando e vendendo alucinadamente. E aqui, como dá para perceber, tem algumas faixas, alguns números de contratos que eles aparecem com essa tarjinha branca, que isso aqui é uma definição que eu coloco, né? É possível configurar todo o Times in Trades. E aqui, então, essas marcações brancas me mostram contratos que fogem aos robôs, que geralmente quando são acima de 20 contratos, existe então uma certa definição mais favorável dos players, né? Enquanto é 5, 10, isso aí a gente entende que é tudo robô, é tudo HFT. Quando começa a aparecer contratos, um maior volume de contratos, a gente percebe que definitivamente o player em questão está com uma intenção mais direcional, né? Aqui vai aparecer o valor, né? O valor aqui bem na esquerda, quantidade de contratos, a instituição que está na parte compradora e a instituição que está na parte vendedora. Em verde são os compradores, agressão, né, compradora, e ao lado, aliás, em vermelho, as vendedoras. E aqui abaixo, que eu tinha falado, também é o Times in Trades, mas aqui já é o Times in Trades filtrado, que eu coloco somente ordens acima de 50 lotes. Que nem agora aqui apareceu na venda, né? A venda da... Não conseguiu ver ele. Genial, né? Genial vendeu 145 contratos. Isso aqui ele já aparece pra mim aqui, ó. Genial 145. Depois da Genial entraram vários outros, né? Lotes grandes. O que percebe-se que tem nesse exemplo aqui, né? Vários lotes vendedores e alguns compradores também. Aqui a definição de preço, quantidade e os players é a mesma coisa. A única diferença dos dois é que aqui é um book aberto, né? É o livro aberto, um Times in Trades aberto. E embaixo é um Times in Trades filtrado. Logo aqui à direita, então, nós caímos no famoso Super DOM. O Super DOM é uma janela que ele te possibilita inserir as ordens. Que no caso aqui, se tu quer inserir uma ordem de compra, tu apregoa ela aqui na esquerda, né? Desculpa. Tu apregoa ela aqui na esquerda. Eu quero comprar aqui no 83, eu venho com o mouse e coloco a ordem ali, eu deixo ela apregoada, né? Na tela, na pedra, né? Que se chama. Então, né? Aqui no caso, nesse exemplo aqui o dólar vai vir, não pegou, mas enfim. Aqui na esquerda eu deixo as ordens de compra, eu posso movimentar elas, né, se eu quiser. Posso alterar elas. Vou botar ela bem pertinho aqui do preço para ver se executa. Executou. Então se eu quiser vender essa ordem, aqui ele vai me mostrar 5 contratos na compra e já vai me mostrar o preço médio, né, que eu estou comprado lá em cima, né. Estou comprado aqui. Se eu quiser sair desse contrato, eu vou deixar ele aqui no 86, eu também posso alterar. Como eu estou comprado, ele vai ser a minha saída, né? E aqui aparece o valor também, né? No caso, o meu preço médio, né? Ele está aqui no 4984. Se eu executar esse meu lote, né? No caso, nessa faixa de preço, aqui já vai aparecer para mim quanto eu vou ganhar, né? Por exemplo, eu quero executar lá perto da abertura. Daria R$1.000. Ou seja, né? Se o preço sair daqui e for até ali, eu já consigo saber o que vai ser meu lucro, né? Não digo nem lucro porque aqui ele não está considerando as taxas, né, operacionais. Mas ali seria o valor que eu
teria nessa operação. Como eu estou comprado, eu posso deixar, por exemplo, assim, se o preço passar da VWAP eu não quero mais, quero cair fora. Eu deixo, aqui já fica a minha ordem de stop, né? Tanto é que aqui agora ficou vermelhinho, né? Esse X aqui do lado eu cancelo a ordem. Além disso, como vocês podem perceber, esses números aqui são os contratos em cada faixa de preço também. Os contratos a serem executados, por exemplo. E o que isso me ajuda? Por exemplo, aqui, eu estou vendo que tem 255 contratos. Agora deu menos ali, né? Ó, voltou 255. Como eu sei que é um volume grande de contrato, eu posso usar essa informação para, por exemplo, deixar antes dele, né? Ou seja, como eu sei que aqui tem um grande volume de contratos, eu deixo a minha ordem um pouquinho antes. Né? Agora apareceu 200 aqui, né? Eu deixo a minha ordem um pouquinho antes para me proteger, né? Se eu deixar depois, o mercado vai ter que executar todas essas ordens até chegar no meu preço. Então eu posso usar essa informação a meu favor também. Além disso, essa faixa em cinza escuro, ela representa a faixa de preço onde já houve negociação, né? Então eu também consigo saber que aqui no 49.900 é a máxima do dia, né? Parece essa marcação verde aqui, ela é a máxima do dia. Lá embaixo é a mesma coisa, aqui eu sei a mesma coisa, né? Eu sei que aqui é a mínima do dia. Essas opções aqui, compra mercado, zerar, inverter, venda mercado e venda, são opções que eu posso utilizar para agredir, a gente chama, né, de agredir o mercado. Se eu apertar o compra mercado, eu vou executar no preço que tiver no mercado, né? Quer dizer, ali eu já estou com mais 10, minha posição está em mais 10. Eu posso, por exemplo, zerar uma parcial aqui, até vamos ver se no exemplo eu consigo fazer isso, né? Vou botar mais pertinho só para executar. Vamos lá, vamos ver se pega. Não pegou. Agora pegou. Observe que o meu preço médio já caiu, né? Caiu um pouco. Eu posso, por exemplo, colocar o meu stop no preço de entrada e essa operação já não tem mais risco de prejuízo, né, pessoal? Aqui eu já garanti, eu vou botar um pouquinho mais aqui, 125. Eu já garanti que eu tirei o risco dessa operação, né? A operação já está no lucro, né? Se pegar ali, R$1.125. Logo abaixo, ó, acabou executando a ordem, R$1.125 no bolso. Mas aí assim, voltando aqui para o Superdom, consigo alterar também a quantidade, né, de contratos. Quando, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu pouco uso, né, mas só para dar de exemplo. Aqui, por exemplo, tá 4984.50, né? 4984.50. Se eu botar compra, ele vai deixar a ordem apregoada no 4984.50. Se eu aperto compra mercado, ele vai executar no momento que o mercado está ali, né? No momento que o mercado está em movimentação, né? Se eu apertar o zerar, zero a posição, independente de onde estiver. Esse inverter, comprar mercado, vocês podem ver que eu estou comprado em 10. Aqui aparece já o lucro ou o prejuízo, no caso agora deu prejuízo, né? Se eu clicar em inverter, ele vai zerar a minha ordem e entrar vendido, aonde o ativo estiver, né? No caso, eu zerei aquela ordem e entrei invertido. Honestamente, nunca usei essa operação, né? Em conta real. Mas a opção está ali. Vou zerar aqui para não ficar tirando a nossa atenção. E passando então aqui para o lado, aqui na direita, essa aqui se chama, né, na verdade, de boleta scalper. Tá? Eu utilizo ela porque eu acho mais fácil de cancelar a ordem ou zerar. Eu não uso muito o zerar do Superdom. Por quê? Porque isso eu não sei, acho que é costume mesmo. Mas ela tem basicamente as mesmas funções dessa aba do Superdom. Porém, ela ainda oferece as opções de compra no ESC, venda no BID, ou venda no ESC, compra no BID.
Porque na prática, ela funciona... porque assim, pessoal, existe o que se chama de spread. O spread é, por exemplo, assim, essa diferença entre a compra e a venda. Se eu comprar a mercado, que tem aqui, né, essa opção compra mercado, eu vou comprar desse carinha aqui, ó. No caso, o preço, né, tá no 80. Se eu apertar compra, eu vou comprar no cara de cima dele, né? Vamos pausar aqui para facilitar. Preço está no 4981. Se eu apertar compra mercado, eu vou comprar aqui desse cara, tá? Se eu apertar venda a mercado, eu vou agredir esse cara aqui. Se eu apertar o compra no ESC, venda no bid, compra no bid ou venda no ESC, isso vai alterar aonde essa ordem vai ser colocada. Vamos então aqui um exemplo. Se eu comprar mercado, como eu tinha comentado, já executou, ele comprou desse carinha aqui de cima, né? Se eu compra no ESC, ele compra no melhor preço de venda, tá? São detalhes ali. Compra no bid, né? Não sei se deu para perceber. Compra no bid, ele compra no melhor ponto de compra, entende? Baseado nesse spread, nessa diferença de meio ponto. Basicamente é isso, tá? Essa questão da compra a mercado ou venda a mercado, venda no bid, venda no ESC, ele considera esse spread. Eu, mais uma vez, também não utilizo isso como uma ferramenta de trade, né? Porque tem alguns operadores que fazem questão de, quando for vender, vende no ESC ou compra no bid para ganhar esse spread de meio ponto, né? Mas então, continuando, prosseguindo, logo aqui abaixo, isso aqui é um outro Times in Trades, seria o mesmo Times in Trades, porém a configuração dele é para me mostrar somente os compradores do dia, né? Aqui são só os comprados do dia e aqui embaixo são os vendidos do dia. Tem uma informação da instituição, tem uma informação do volume de contrato dela e tem uma informação do preço médio que ela está posicionada. O que isso me ajuda, né? O que isso pode me ajudar? Se eu sei, por exemplo, que a BTG está posicionada na parte compradora, ela está comprada, nesse exato momento, como o preço médio dela está aqui no 4981, né? Dá para ver ali, 4981. Ela está comprada aqui. É como se eu, né? Vamos supor assim, se eu estivesse comprado aqui. Logicamente, como o preço está no 4977, ela está vermelha, está no loss nesse exato momento. Se eu daqui a pouco percebo que a BTG começa a vender muito contrato, eu sei que ela está estopando, né? Ela está estopando com prejuízo, porque o preço médio dela está aqui. Ou seja, ela está se desfazendo dessa operação. Nesse cenário, que é um cenário hipotético, não somente eu, como todos os outros players vão pensar assim, pô, mas essa BTG está querendo estopar, está querendo sair, vamos, né, levar o preço mais para baixo ainda. E a coitada da BTG tende a executar preços cada vez mais baixos, porque ela está executando ordens de saída, ele está tomando um loss. E essas informações nos ajudam a tomar decisões no dia a dia, né? Pessoal, a princípio é isso. Acredito que eu consegui falar sobre todos os detalhes desta minha janela de fluxo, o tape reading. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada que eu possa mostrar aqui que seja útil para vocês. A princípio é isso, tá bom, pessoal? Eu acho que fica fácil de daqui a pouco acompanhar. Isso aqui assim, né? Eu estava falando agora que fica fácil de acompanhar, né? Eu sei que essas janelas eu tive muita dificuldade no início também, porque foge do normal, né? Não é uma coisa que aparece. E geralmente o pessoal usa os gráficos e tal. Só que com o tempo acaba acostumando, pessoal. A ideia de o fundamental assim para o aprendizado é tu focar em uma de cada vez, né?
E como vocês têm aí o acesso aos vídeos das operações, acho que é interessante pegar essas informações para fazer esse estudo, né? Para entender o que essas... Isso aqui é assim, né? O gráfico, como eu falei no início, eu uso o gráfico. Eles me ajudam a entender tendências e tal. Porém, é o tape reading que me dá a ordem, né? Que me dá a informação de entrada ou de saída de uma forma muito mais específica, de uma forma muito mais, assim, uma execução do momento, o que está acontecendo no momento, né? Eu estou vendo que, por exemplo, os players estão vendendo muito e o preço não está caindo. É uma informação que o gráfico nunca vai conseguir te dar. O tape reading consegue, ele tem esse poder, né? Mas, pessoal, a princípio é isso. Espero que tenha esclarecido todas essas telas que eu utilizo, né, que vocês observam aí diariamente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu terei o imenso prazer em responder. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e abraço.